pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui pro vídeo de edificando, mas eu não vou te dar uma dica, eu vim te dar a minha opinião. Algumas pessoas falaram: Grace, eu vejo nos vídeos que você vai de saia pra igreja, Grace, seu cabelo é comprido. Eu queria saber como é que é a doutrina da sua igreja, como é que você lida com isso, como é que não é pecado, não é pecado. E daí eu recebi uma mensagem da Maurícia, um beijo, Maurícia, e outras meninas também, falando pra mim falar sobre doutrina, o que eu achava. Então eu vim aqui te dar a minha opinião, lembrando que tudo que eu vou falar é a minha opinião, tá bom? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, já pra deixar claro antes de começar a conversar com vocês. Bom, muitas pessoas ficam se perguntando o que é doutrina, como é que funciona. Então doutrina, na verdade, são meio que regras. Essa é a palavra que eu encontro para você determinar principalmente os usos e costumes da igreja. Para mim, gente, a doutrina ela serve para você identificar, distinguir a igreja, as pessoas que vão na igreja e tudo mais. A doutrina ela já foi algo bem mais rígido. Hoje em dia eu vejo que já tá assim bem mais tranquilo essa parte. E as pessoas elas entendiam muito como pecado, né? Tudo era pecado, tudo era pecado. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência e uma parte da minha juventude na igreja ouvindo muito isso, sabe? Tudo era pecado, tudo a gente não podia fazer. Eu lembro muito disso. Mas hoje eu tenho um imenso respeito com todas as regras que a igreja impõe, com toda a doutrina, o uso e costume que a igreja impõe. Eu tenho muito respeito com tudo isso. Por quê? É só você imaginar que as regras que a gente tem no Brasil é diferente das regras dos outros países. Então a forma que a gente vive aqui é diferente da forma como o pessoal dos Estados Unidos vive, do Canadá, da Austrália, do México. São regras, normas, formas de viver, uso e costume diferente. E assim também são as igrejas. É isso que difere uma da outra muitas vezes. São as normas, as regras, o jeito, o uso, o costume. O Alexandre sempre fala algo que eu acho muito interessante, que ele se perguntava, né? Por que existe tanta igreja? Porque um tempo atrás a gente tinha a igreja católica, daí os espíritas, os da Umbanda, e tinham os evangélicos, os protestantes. E tinha algumas igrejas que eram bem antigas, então a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, a Deus e Amor também é uma igreja um pouco mais antiga. E de uns tempos pra cá, a Quadrangular também é um pouco mais antiga, né? De uns tempos pra cá surgiram igrejas com vários nomes. Pessoas que saíram da Assembleia de Deus e formaram igrejas, né? Várias propostas assim, né? Saíram da Quadrangular, saíram da Deus e Amor, saíram da igreja católica, montaram a igreja também. O Alexandre fica se perguntando: meu Deus, mas por quê, né? Porque assim, a gente não pode dizer que aquelas pessoas não serão salvas, que eles servem a um Deus diferente do meu. Não! A gente não pode dizer isso. E ele falou que o que ele percebeu disso é que Deus faz esse tipo de coisa só para que ninguém tenha motivo para não ir na igreja. Então você diz: eu não vou na igreja porque eu não gosto do uso e costume da minha igreja. Tipo assim, o pastor diz que eu tenho que usar saia na igreja, eu não gosto, não tem problema. Com certeza vai ter uma outra igreja que o uso e costume é diferente do nosso. E que você possa sim ir de calça na igreja. Então hoje em dia a gente tem várias igrejas diferentes espalhadas aí pelo Brasil. E cada uma com a sua forma de uso e costume e de regras, normas e tudo mais, como você queira entender. O que a gente tem que lembrar é que essa é a forma que você vai se distinguir e você vai pertencer àquela comunidade, você vai pertencer àquele grupo de pessoas. Principalmente se você vai numa igreja, se você se sente bem na igreja, se você gosta da palavra, se você gosta da forma que o culto é, se você gosta da sequência que o culto trata, se você gosta do tipo de palavra que é, você tem a obrigação de respeitar as normas daquela igreja. Então, se você aceitar fazer parte daquele grupo de pessoas, respeite a forma de pensar daquelas pessoas.
eu encontro muita gente que faz parte de uma igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus. Eu vou dar um exemplo da Assembleia de Deus, porque eu sou da Assembleia de Deus, né, gente? Faz parte da Assembleia de Deus, cresceu, tá um tempão na Assembleia de Deus e assim, é revoltado contra as regras da Assembleia de Deus. Não admite tal coisa, enfrenta pastor, enfrenta as pessoas, dá de dedo na cara de irmão, fala isso, fala aquilo, nhanhanha. Se você aceitou fazer parte desse grupo de pessoas, respeite. É tão prático, gente, é tão simples. Pra que a gente vai criar confusão com isso? Agora, se você acha que, não, olha, na Assembleia de Deus a Santa Ceia é feita dessa forma. Eu não gosto, eu não concordo. Olha, o dízimo na Assembleia de Deus é feito dessa forma. Eu não concordo, eu não gosto. Pra que você vai brigar? Pra que você vai discutir? Pra que você vai falar mal? Você vai estar pecando fazendo isso. Então, sabe o que você faz? Você procura algo, ora a Deus, pede discernimento pra Deus, pede sabedoria pra Deus. E se Deus não colocar no seu coração sobre o dízimo, sobre o uso e costume, sobre Santa Ceia da Assembleia de Deus, por exemplo, você vai e procura uma outra igreja que seja de acordo com aquilo que você acredita, sabe? Porque não adianta a gente ficar lutando contra, e tem pessoas que muitas vezes não trazem algo de bom, sabe? Olha, mas não é uma questão de dúvida, não é assim, mas eu li que funciona assim, mas eu ouvi falar que funciona assim. Não, é com, sabe, é apontando mesmo, é com maldade, com intriga, é com contenda. Isso é muito feio, gente. Isso com certeza não agrada a Deus. Até tem um versículo que fala isso. De todos os pecados, o que Deus mais detesta, o que Deus não suporta, é aquele que cria contenda entre os irmãos. Então, se você não concorda com uma regra, com a doutrina da sua igreja, não tem problema. Ou você pede para que Deus coloque isso no seu coração e para que você possa começar a ter amor por isso, ou então procure uma igreja que você consiga se sentir bem e que tenha uma doutrina parecida com aquilo que você acredita. É claro que é muito difícil a gente muitas vezes entender as coisas, né? Era muito difícil pra mim entender por que eu não podia usar calça, por que eu não podia cortar meu cabelo, sendo que as meninas da minha escola todas com o cabelo bonito, e eu sempre fui assim muito peluda, gente, então a minha sobrancelha grudava. Eu e minha irmã, a gente era chamado de bigode e bigodinho, porque o nosso buço era enorme, e perna, sabe, cabeluda, sempre muito cabeluda. Minha mãe, ela fazia uma trança e o final da trança minha mãe enrolava pra cima e amarrava pra trança não ir enorme, porque eu era super Rapunzel, assim, né? Daí eu fui lá e cortei tudo escondido o meu cabelo. Mas assim, é muito difícil a gente entender, claro que é, mas assim, se você não entende, né, ou se você vê que o seu filho não entende, converse com ele, peça para um líder, para o pastor, conversar, explicar de uma forma melhor. Porque assim, como eu falei, o uso, o costume, a doutrina, ela tem se adequado, ela tem se evoluído muito, gente. Na minha época, assim como eu acho que muita gente pegou essa época que é cristã, a gente não podia assistir televisão. Na casa da minha avó não tinha televisão. Na casa da minha mãe, na minha casa, tinha televisão porque o meu pai nunca foi evangélico. Com o tempo evoluindo. Esses dias eu peguei uma foto minha que eu tava na praia, pequenininha, devia ter uns 9, 10 anos, e eu tava com uma blusinha de manga comprida no meio do mar, assim, sabe? A minha irmã tirou uma foto minha, eu tava com uma blusa de manga, assim, de manguinha, e eu tava com o short da escola. Esse era o meu traje de banho. Por quê? A gente não podia usar biquíni. Se você aparecia com uma marca de biquíni na igreja, o pastor tava já na sua casa pra conversar com você e tudo mais. Então, eu vim de uma igreja com uma doutrina bem rígida. Mas, gente, isso mudou muito com o tempo. Mudou muito com o tempo. Hoje, o pastor, ele já não prega mais que é pecado. Não é pecado você usar calça, não é pecado você cortar o cabelo. Mas é uma questão de respeito, é uma questão de respeito àquilo que já vem acontecendo há muito tempo, muito tempo. A cidade que é uma cidade pequena, tem 5, 6 mil habitantes, e em todas as cidades aqui da minha região, que também são cidades pequenas, o uso e costume, ele ainda é bem firme, assim, sabe?
saia, o cabelo, brinco, maquiagem e tudo mais. Não é que não possa usar, mas você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito discernimento em tudo que você usa. Em algumas outras cidades, por exemplo, quando eu fui na igreja de Tubarão, na Assembleia de Deus de Tubarão, eu e o Alexandre, a gente saiu de lá faz 5 anos. Quando eu fui a última vez, eu me assustei. Não é que eu achei errado, que eu achei pecado, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu só me assustei, porque eu não imaginava alguém na Assembleia de Deus de calça jeans, de brinco, de colar. Não é que é feio, que é errado, que é pecado, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Só me assustei. E daí eu vi a diferença, como as coisas já evoluíram, sabe? Outra coisa que eu acho muito importante é a gente ter principalmente respeito pelas pessoas mais velhas. Porque os mais velhos da igreja, eles nunca vão conseguir se adequar a tudo, a todas as novidades, a tudo que tá surgindo. Então, mãe, avó, as pessoas mais velhas, elas não vão conseguir se adequar. Então, acho que a gente tem que ter muito respeito. Por exemplo, eu sempre que vou na casa da minha avó, eu não consigo ficar usando calça ou short muito curto. Eu sempre tomo cuidado, assim, com as roupas que eu vou. Porque eu sei que ela não gosta. E até mesmo as pessoas mais velhas da igreja. Porque a gente tem que pensar que, por exemplo, acho que essa parte de uso e costume, na minha opinião, não é que seja pecado você usar um brinco, um colar, uma camiseta diferente, uma calça, uma bermuda, uma saia. Não é que nada disso é pecado. Mas na minha opinião, o pecado ele pode estar em duas coisas aí. Primeiro, eu vi uma pregação que foi o Douglas Gonçalves ainda. Ele falou assim, o pecado não tá na mulher usar um decote, usar uma blusa regata, ou um cara usar uma blusa regata. Não tá nisso. O pecado tá no coração. Qual é a sua intenção em usar aquela roupa? Se o Alexandre usa uma blusa laranja, que ele pegou emprestado e nunca devolveu, e ele coloca a blusa laranja e pensa assim, eu vou usar essa blusa laranja só pra irritar o fulano. Porque eu sei que essa blusa é dele, eu nunca devolvi, então eu vou colocar essa blusa só pra irritar ele. A blusa laranja tem pecado? Não, a blusa laranja é uma blusa laranja, ela é um tecido, é só isso. Mas o Alexandre sim está com pecado no coração dele de estimular a contenda, a intriga em outra pessoa. Então o pecado está no coração e não na vestimenta, não num pedaço de metal na orelha, não num pedaço de metal no pescoço. Agora, se você vai usar isso para causar discórdia na sua igreja, para causar contenda, para causar confusão, não use. Use em outros eventos, use em outro momento, use quando você vai tomar um sorvete, quando você vai num parque, quando você vai numa festa de aniversário, use nesses ambientes. Num shopping, não use na igreja se você acha que você vai causar contenda. Então, por exemplo, na minha igreja eu não tenho coragem de ir com uma saia muito curta, eu não tenho coragem de ir com nada que eu sei que vai chamar a atenção para as outras pessoas falarem mal de mim. Porque o que acontece? Eu vou estar causando contenda para os meus irmãos. Se eu hoje furar minha orelha e chegar na igreja com um brinco enorme, com certeza já vai estar todas as irmãzinhas falando mal de mim, sabe? Ai meu Deus, que a mulher do Alexandre, falando um monte. E o que eu vou estar causando? Contenda entre os irmãos. Eu poderia evitar? Poderia, só não usar. Se eu sei que eu usar, eu vou causar, pra que eu vou usar? Então, assim, se você faz parte de uma igreja, respeite isso, mesmo muitas vezes que do nada seja liberado, como a Assembleia de Deus já foi liberada a calça, foi liberada uma maquiagem forte, tem muitas meninas usando brinco, usando colar, não vejo pecado nenhum. Mas o que eu acho é que tem que ter respeito, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que não concordam, as pessoas que não entendem, a gente tem que respeitar, porque a igreja, o uso e costume, ele sempre existiu, a doutrina, ela sempre existiu, e se a gente decidiu fazer parte de uma comunidade que é assim, por que a gente vai querer mudar o negócio e criar revolução? Não há necessidade, tem tanta coisa pra gente se preocupar, tem tanta alma precisando de Jesus, tem tantas pessoas pra gente pregar o evangelho e a gente vai se preocupar com doutrina. Eu, graças a Deus, assim, colocou no meu coração, eu não tenho vontade nenhuma, gosto muito de moda, acho muita coisa bonita, tem muita coisa que eu gosto de usar, mas que eu uso em vários outros ambientes, como eu falei pra vocês, e não uso na minha igreja, porque eu gosto de respeitar as regras e a doutrina da minha igreja. O importante, como eu falei pra vocês, é sempre a gente cuidar
do nosso coração ao usar aquela roupa. Tem mulher que fala do comprimento da saia de uma menina, mas ela tá com uma saia super justa que mal ela consegue respirar dentro da saia. E aquela saia dela, será que ela não tá chamando atenção demais com aquela saia? Será que as pessoas não estão olhando demais? Será que não tem homem, muitas vezes casado, olhando pra ela com aquela saia? Então a gente tem que cuidar muito de tudo isso. Não que o homem esteja certo de olhar pra rabo de uma mulher casada, de uma outra mulher, sendo que ele é casado, mas a gente tem que cuidar muito de tudo isso. Tudo isso se chama sabedoria. E isso a gente só consegue... Jack tá empurrando a câmera. E isso a gente só consegue pedindo a Deus. Bom, então foi isso. Essa é a minha opinião sobre a doutrina. Que vocês tenham conseguido capturar o que há de bom nessa mensagem, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!